Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 27 de julho. Hoje é sábado, estamos na 16ª semana do tempo comum. Somos convidados a abrir o coração, a dispor o coração à palavra de Deus, palavra que encaminha, que orienta, que fortalece, palavra que é o próprio Cristo, Senhor, que vem ao nosso encontro. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos então mais uma parábola que é contada por nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 13 é conhecido como o discurso em parábolas, e o Senhor traz mais uma vez essa realidade agrícola, falando da semente, a boa semente que é plantada no campo, é semeada no campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então, é importante tomarmos consciência de uma outra parábola em que nosso Senhor Jesus Cristo diz que a semente, o semeador sai a semear, lança a semente no campo, vai, dorme e acorda, e não sabe bem como é que a planta germina e nasce. Isso pertence a Deus. Então, na nossa vida, amados irmãos e irmãs, quando lançarmos a semente, somos convidados a descansar em Deus, repousar em Deus. Mas até mesmo este repouso, muitas vezes pode ser acometido por tentações, por realidades que querem, de certa forma, atrapalhar a nossa união com o Deus da vida. Aqui é retratado sobretudo com o joio. O joio e o trigo são praticamente idênticos. A diferença é que quando o joio é retirado e as espigas do joio aparecem, que são debulhadas, não há nada. É vazia. Então Jesus dá uma indicação, sobretudo, para que possamos combater essa realidade de joio. Ele diz:
deixai crescer junto. No momento certo, será tirado. Muitas vezes, na nossa vivência, na nossa caminhada, nós temos, amados irmãos e irmãs, aquele ímpeto, aquela ânsia de mudar realidades que estão nos atrapalhando de imediato, de supetão, da noite para o dia. O que o Senhor nos diz? Tenha paciência, confie no processo. Porque é dando passos, cada dia um passo a mais, que vamos superar as dificuldades da vida, aquilo que nos afasta do amor de Deus. O Senhor é aquele que, amados irmãos e irmãs, purifica o nosso ser. Por isso nós precisamos nos unir ao Senhor constantemente, pela palavra de Deus, pela oração mental, pelas práticas de oração, para que o trigo não sucumba ao joio, mas que possamos, amados irmãos e irmãs, de fato, ser esta semente do trigo novo que é colocada, recolhida no celeiro. No nosso interior, no nosso íntimo, há então a disposição para o bem e para o mal. Há a capacidade do mal e do bem em nosso ser. Nós precisamos, de fato, buscar estar junto ao Senhor, imitar aquilo que o Senhor nos convida a viver, seguir e viver o que o Senhor nos ensina, para que o trigo, de fato, tenha muito mais força sobre o joio de nossa vida. Que o Senhor, o Mestre e Divino, amados irmãos e irmãs, semeador, nos ajude a colher bons frutos em nossa vida. Assim, na ação do Cristo vivo em nossa vida, podemos dizer como salmista: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Que possamos estar com o Senhor hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.